Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui com ele, Marcos Rossi, o guardião da água. Ele, com seu olhar crítico e observador, vai falar pra gente hoje sobre os médicos cubanos. Marcos Rossi, o guardião da água, o que você, lembrando o repórter do Mato aí, tem a dizer sobre os médicos cubanos? Muito bem, Guto. O que me entristece muito nessa situação é a desinformação das pessoas acerca da questão. Aí vem um sujeito fala uma coisa, como por exemplo o presidente eleito falava, né, já lá desde o início, quando começou essa vinda dos médicos cubanos para o Brasil, que estavam vindo para cá comunistas infiltrados. Essa é a história que ele alardeava, entrou com uma série de medidas no Congresso para evitar que os médicos cubanos viessem para cá, e eles vieram para cá, não é porque eles querem vir para cá, ou queriam vir para cá. Na época, o governo da época fez uma licitação, abriu um chamado público para os médicos, e não apareceu médicos para assumirem essas regiões, especialmente as periferias das grandes cidades e também o interior mais longínquo, e inclusive as tribos indígenas, que são localidades milhares de quilômetros longe dos centros urbanos. E eles vieram, foi feito um convênio, e através da OPAS, que é uma organização internacional, e eles vieram para cá. Cuba, por seu lado, fez lá um chamado para ver quem queria vir para cá, e foi definido que as condições de quem viria para cá, e os que aceitaram aquelas condições vieram, e aqui estão atuando aí há cerca de 5 ou 6 anos. Agora, o presidente eleito começou, como ele faz com todas as coisas, as suas falácias, né? Dizendo que aí haveria uma perseguição contra os médicos cubanos, que os médicos cubanos não tinham competência, que ele jamais confiaria num médico cubano, que nenhuma autoridade foi atendida por médico cubano, visto que não veio aqui para atender a autoridade, muito pelo contrário, veio para atender a população humilde, e começou com esse monte de falácias. Cuba não vai arregar para um cara desses. Cuba é um país que afrontou os Estados Unidos, então Cuba não vai ceder a pressões, a esta guerra ideológica de ameaças do presidente eleito. O que o Cuba fez o seguinte: voltam para casa, e pronto, e estão voltando, né? Estão voltando, e é bom que as pessoas entendam que Cuba elegeu como prioridade de governo a formação de médicos desde 1959, quando houve a Revolução Cubana. Quando aconteceu a Revolução Cubana, haviam 6.500 médicos em Cuba, e o Eisenhower, que era o presidente dos Estados Unidos, fez uma espécie de tirou esse pessoal de Cuba, deu asilo para esse pessoal de Cuba, para os médicos, e Cuba ficou com um pouco mais de 3.000 médicos, e esses médicos, e a falta de médicos trouxe para Cuba uma grande deficiência sanitária e uma crise sanitária. A partir daí, o governo cubano começou a longa tarefa de formar médicos. E o que aconteceu? Hoje Cuba é o primeiro país do mundo em quantidade de médicos por habitantes. São
aproximadamente 6 médicos por habitante, ou um médico para cada 148 habitantes, enquanto que o Brasil são 2 médicos para cada 1000 habitantes. Cuba tem 3 vezes mais médicos do que o Brasil. Lá, as universidades cubanas, elas formam pessoas de todo o mundo, inclusive americanos que vão para Cuba para estudar medicina. E Cuba é considerada um exemplo de saúde para o mundo todo. Nós temos muito a aprender com Cuba. E em Cuba tem um detalhe: é universalizada a educação universitária. Ninguém paga nada. O estudante entra numa universidade cubana, ele não paga nenhum tostão, ele se forma. E são quem? Pessoas humildes. Você vê, você conversa com um médico cubano, você vê que esse médico cubano aqui no Brasil não teria a menor chance, vista a humildade, a descendência, inclusive a questão racial, de serem muitos negros. E lá em Cuba eles tiveram toda esta oportunidade. Aí vem o presidente dizer não, que está sendo confiscado o salário deles, que eles ganham 11 mil e o governo fica com 70%. Gente, isso é um problema dos cubanos, isso não é um problema do povo brasileiro. Se o Brasil está precisando de médico, é um problema do Brasil. Agora, quando o médico veio de Cuba para cá, ele já sabia todas as condições. E eles vieram para cá como vão para outras partes do mundo. Existem médicos cubanos em 66 países do mundo. Se você analisar um pouco esses números todos que eu coloquei, você vê que nós temos muito a aprender. Agora, é lamentável porque muitas comunidades vão ficar sem assistência. Eu tenho certeza que os médicos brasileiros não vão assumir todos esses postos e vai ter muita gente desassistida, apesar de já termos uma declaração de que 92% desses médicos, destes postos médicos já foram pleiteados, e eu tenho a impressão que agora vamos esperar o pessoal realmente assumir, porque a inscrição fizeram, agora tem que juntar a papelada e assumir até o dia 7 de dezembro, que é o prazo que o governo está dando para que isso aconteça. Olha, eu lamento profundamente toda essa história, porque nós temos que separar o povo cubano da ditadura cubana. Existe uma ditadura em Cuba? Existe. Existe um povo, mas um povo que deve ser respeitado e é um povo que deve ser privilegiado em todas as nossas ações, inclusive com a nossa solidariedade. É esta uma questão realmente dramática. Agora, Cuba forma por ano cerca de 3.500 médicos. Para que você tenha uma ideia do que é Cuba, a população de Cuba é igual ao número de desempregados que nós temos no Brasil. Lá tem 13 milhões de habitantes, é o número de desempregados brasileiros. Você vê o tamanho de Cuba. Cuba é uma pequena ilha, e uma grande lição para o mundo. Para termos uma ideia, os Estados Unidos, que aqui no Brasil é considerado um país muito importante, é o maior exportador de armas do mundo. E Cuba, que sofreu todas as represálias americanas durante 60 anos, é o maior exportador de médicos para o mundo inteiro. É um grande exemplo nesta área de saúde e educação. Era isso que eu tinha. Continuamos aqui, democratas até
no sapato. E aproveitando agora, cortando o assunto, eu quero fazer uma homenagem ao nosso cineasta que morreu hoje, o grande Bernardo Bertolucci, autor e diretor de filmes muito importantes da nossa história cinematográfica. E eu trouxe para você, meu amigo, Uma Manteiga, para você se recordar do filme O Último Tango em Paris. Eu sei que você vai fazer muito bom uso dessa manteiga. Você que é um amanteigado de primeira, liso, você fica com essa manteiga do nosso querido homenageado aqui de hoje, Bernardo Bertolucci. Dizem que o Marlon Brando fez sacanagem e que a Maria, me ajuda, Snyder, não sabia que aquela história ia acontecer. Ela depois processou todo mundo, processou o Marlon Brando, processou o Bernardo Bertolucci, porque essa história da manteiga era um problema muito sério. Ela não sabia que ia ter manteiga na história e teve manteiga. Então eu vou passar para você, meu amigo Guto, Muito obrigado. um pacotinho de manteiga para você Eu te fazer. prometo que ela terá outros fins, viu? Uma homenagem ao nosso, o último mito, autor de O Último Tango de Paris, O Último Imperador, enfim, tá aí para você esse presente do Bernardo Bertolucci. Valeu, Guardião da Água. Muito obrigado. Um abraço.